Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar especificamente sobre os requisitos para a concessão do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que hoje é popularmente conhecido como LOAS. Mais especificamente, nós vamos conversar nesse vídeo sobre este critério de renda per capita que aponta se a pessoa ela tem o critério da miserabilidade ou não. A gente vai compreender se a lei estipula, na verdade, 1/4 do salário mínimo com a renda por pessoa para concessão dessa critério de miserabilidade ou se é meio salário mínimo. Nós vamos analisar idas e vindas da lei, da própria lei e também de medidas provisórias que houveram sobre esse tema. Bom, meus amigos, antes da gente responder sobre essa questão, sobre esse critério de miserabilidade, 1/4 do salário mínimo ou meio salário mínimo, é importante a gente lembrar que o BPC, o LOAS, ele é destinado para dois grupos de pessoas. Primeiro, para idosos, que tem que ter acima de 65 anos, e também o critério de miserabilidade, ou seja, não pode, o grupo familiar somado todos e dividido por todos também não pode ter uma renda per capita maior do que 1/4 do salário mínimo, e o outro grupo de pessoas é destinados aos deficientes, que também tem o critério de miserabilidade também cumulado juntamente com esse critério objetivo da deficiência. Bom, meus amigos, a grande questão é que, principalmente em 2020, no ano passado, houve uma modificação legislativa que gerou muita dúvida em relação ao critério objetivo de renda necessária para a concessão do BPC do LOAS. A Lei 13.982, de 2020, ela estipulou uma modificação na Lei 8.213, de 91, pela qual ela aumentou o patamar mínimo para a concessão do BPC. Na verdade, passou de 1/4, que teria que ser o mínimo para a concessão do LOAS, para meio salário mínimo. O fato, meus amigos, é que essa lei foi muito aplaudida, porque ela abriu uma possibilidade maior de concessão. Porque, vamos e venhamos, essa questão de você estipular que a pessoa não pode ganhar mais do que a renda per capita não pode ser mais de 1/4 do salário mínimo, ela é extremamente difícil de ser alcançada. É muito complexo você ter uma família, ainda que em condições de muita dificuldade, que contemple esse requisito de 1/4 do salário mínimo, né? Hoje, com o salário mínimo, hoje seria R$ 275. Então, por pessoa, não poderia a renda ser superior a R$ 275. Então, veio a Lei 13.982, de 2020, e alterou. Subiu um pouco, de 1/4 para meio salário mínimo. E aí aumentou para meio salário, que seria hoje R$ 550. Ou seja, toda a renda de todas as pessoas que compõem o grupo familiar não poderia ser individualizada, se dividisse por todos, superior a R$ 550, o que obviamente aumentava a possibilidade de concessão desse benefício para muitas famílias que têm necessidade e têm efetivamente o direito de ter concedido esse benefício em razão da finalidade social do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. Bom, meus amigos, o fato é que apesar da lei ter sido comemorada, inclusive por nós que atuamos em prol dos beneficiários, dos segurados da Previdência Social, o governo federal se antecipou e editou a medida provisória 1023 de 2020, que, na verdade, resumindo, colocou um freio na lei. Disse não, o critério volta a ser menor, 1/4 do salário mínimo, hoje R$ 275. Bom, meus amigos, duas coisas é importante se atentar sobre as exceções e sobre caminhos para a concessão desse BPC, mesmo com a renda per capita superior a 1/4 do salário mínimo. Primeiro ponto fundamental, é importante a gente relembrar, nós já falamos isso aqui em outros vídeos, em outras oportunidades, artigos publicados no Saber a Lei, que este critério de miserabilidade, ele não é algo absoluto. A Justiça já determinou, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que esse critério ele tem que ser flexibilizado. Ele não pode ser tão absoluto. Ora, meus amigos, R$ 275 hoje, no critério de hoje, é um valor muito baixo. É um valor que exclui muitas famílias que têm essas necessidades, que tem o idoso,
ou que tem uma pessoa com deficiência e que merecia receber esse benefício. E a Justiça, acertadamente, em inúmeras decisões, já veio reiterando, dizendo, olha, esse é um critério que não pode ser absoluto. Cabe ao juiz, cabe a quem está julgando essa posição de miserabilidade ou não, analisar caso a caso. Então nós temos casos aí de família que a renda per capita é superior a meio salário mínimo e ainda assim a Justiça compreendeu que existia o critério da miserabilidade e o BPC se encaixa em sua finalidade social para aquele caso concreto, para aquela situação concreta. Então, isso, na verdade, a própria lei, apesar de ter sido comemorada, ela já vem, na verdade, respeitando o que diz a jurisprudência, as decisões dos nossos tribunais, inclusive nos tribunais superiores. E o outro ponto que a gente deve destacar, que é fundamental, é que nessa Lei 13.982 de 2020 também modificou um critério, e para este critério não existe medida provisória, que, na verdade, resumindo, a lei manda descartar o salário mínimo recebido a título de benefício previdenciário ou LOAS dentro da mesma família. Isso significa que, na análise, na soma de todas as pessoas que compõem o grupo familiar, deve ser excluído o salário mínimo recebido a título de aposentadoria por algum dos membros da família, ou o LOAS, se já houver algum idoso, ou alguém deficiente que já receba o LOAS, o BPC, popularmente e erroneamente conhecido como LOAS. Então veja, meus amigos, esses são dois pontos importantes. Mesmo existindo a medida provisória 1023 de 2020, editada pelo governo federal, que modificou os critérios, piorou os critérios para concessão, nós temos dois outros critérios, duas outras boas novidades que devem ser levadas em consideração na luta para a concessão desse benefício. O primeiro deles, que é a flexibilização na justiça desse critério, ou seja, a justiça manda considerar caso a caso, manda considerar a situação concreta de cada família, analisar a situação concreta e não apenas estar preso a um número, a um quarto. É importante analisar a vida daquela pessoa. E o outro critério muito importante é desta lei 13.982 de 2020, que manda excluir a aposentadoria no valor de um salário mínimo e o salário mínimo destinado ao BPC de algum dos membros da família. O que, obviamente, meus amigos, ajuda e contribui muito nessa luta para a concessão do benefício do BPC LOAS, que é um benefício extremamente importante para a vida social das pessoas e que contempla uma ajuda que traz dignidade a muitas pessoas que hoje necessitam, sejam idosos ou deficientes. Bom, meus amigos, o tema é complexo, o tema é sobretudo polêmico, e a gente pede para que, se você se interessa sobre esse tema, quer saber mais novidades, que você se inscreva aqui no nosso canal, nos siga no Instagram, @saberalei, e também visite nosso site, saberalei.com.br, porque nós temos dezenas de artigos sobre esse tema BPC LOAS. Um forte abraço e até o próximo vídeo.